a verdade sobre tatuagens, os problemas espirituais que podem causar, o peso espiritual de tatuar alguns símbolos específicos e o aumento da população que tem se tatuado atualmente. Você já parou para pensar no impacto espiritual que uma tatuagem pode ter? Será que esse simples desenho no corpo, que muitas vezes tem um significado pessoal, pode carregar algo mais profundo? Hoje, vamos falar sobre a verdade espiritual por trás das tatuagens, o peso que certos símbolos podem ter, e o que algumas teorias conspiratórias dizem sobre o crescimento dessa prática no mundo moderno. Para começar, vamos entender que as tatuagens não são apenas uma moda recente. Elas existem há milhares de anos, com povos antigos usando-as como símbolos de pertencimento, proteção, ou até como uma forma de marcar conquistas. No entanto, ao longo da história, as tatuagens sempre tiveram uma ligação mística. Em diversas culturas, a prática de marcar a pele com símbolos era vista como um portal entre o mundo físico e o espiritual. Isso nos leva à primeira grande questão: até que ponto as tatuagens podem influenciar nossa energia espiritual e, em alguns casos, abrir portas para influências negativas? A primeira coisa que devemos considerar é o significado simbólico das tatuagens. A maioria das pessoas escolhe desenhos baseados em seu significado pessoal, sem perceber que, em muitas tradições espirituais, certos símbolos são muito mais poderosos do que parecem. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos símbolos ocultos. Você sabia que muitos dos designs populares, como olhos, pentagramas, serpentes, ou mesmo certos tipos de flores e animais, carregam significados profundos e, às vezes, perigosos? Em várias tradições esotéricas, tatuar esses símbolos pode ser interpretado como uma espécie de chamado para forças espirituais. E o problema é que nem sempre você está chamando coisas boas. Imagine que seu corpo é uma espécie de templo espiritual. Quando você tatua algo em sua pele, é como se estivesse gravando permanentemente essa energia em você. Agora, se essa tatuagem for de um símbolo que carrega conotações negativas ou ocultas, você pode estar, sem querer, atraindo uma carga espiritual que não é saudável. Existem muitos relatos de pessoas que, após fazerem tatuagens de determinados símbolos, começaram a sentir uma energia pesada em suas vidas, como se algo tivesse mudado. Algumas até relatam pesadelos frequentes, sensação de opressão, e dificuldades em áreas que antes fluíam naturalmente. E por falar em espiritualidade, algumas religiões veem as tatuagens com desconfiança. No cristianismo, por exemplo, a Bíblia menciona que não devemos fazer marcas no corpo. Levítico 19h28 diz: "E não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis tatuagem alguma sobre vós." Isso porque, segundo alguns estudiosos, marcar o corpo poderia ser interpretado como um ato de rebeldia espiritual, algo que o poluiria o templo sagrado que é o corpo humano. Para muitos, isso abre a discussão sobre como tatuagens podem servir como um veículo para influências espirituais negativas. Alguns dizem que certas tatuagens podem até abrir portas para o que chamam de opressão espiritual. A ideia é que, ao tatuar símbolos associados a energias escuras ou ocultas, você estaria permitindo que essas forças ganhassem espaço em sua vida. Por exemplo, pentagramas, símbolos de antigas divindades pagãs, ou representações de demônios, são algumas das imagens mais citadas por quem acredita nesse conceito. Para esses teóricos, o ato de tatuar esses símbolos é equivalente a convidar essas energias para fazer parte de quem você é. Agora, vamos falar de algo ainda mais profundo: as teorias conspiratórias que cercam o aumento das tatuagens na população mundial. Nas últimas décadas, o número de pessoas tatuadas disparou. De algo que antes era visto como tabu ou marginal, as tatuagens se tornaram um verdadeiro fenômeno cultural, especialmente entre os jovens. Mas será que isso é apenas uma tendência ou há algo mais por trás? Há quem acredite que o aumento das tatuagens não é acidental. Alguns teóricos afirmam que as elites globais, aquelas que supostamente controlam a mídia e as tendências culturais, estão incentivando a disseminação das tatuagens como parte de um plano maior. De acordo com essas teorias, a ideia seria marcar a população, tornando-os mais suscetíveis a influências espirituais ou energias negativas. Segundo esses teóricos, as tatuagens poderiam funcionar como uma espécie de marca invisível, uma assinatura espiritual que nos conecta a algo maior e possivelmente maligno.
Outra linha de pensamento mais extrema fala sobre a teoria do controle mental. Para os adeptos dessa teoria, as tatuagens seriam uma forma simbólica de submeter a população a um sistema de controle. Algumas pessoas acreditam que, ao escolher símbolos que carregam significados ocultos, os indivíduos estariam, sem saber, se ligando a uma espécie de rede de controle energético. Isso incluiria, claro, certos símbolos populares, como os relacionados à nova era, misticismo, ou mesmo os que remetem a culturas antigas, como o Egito e a Mesopotâmia. Para eles, o simples ato de tatuar esses símbolos seria uma forma de submissão energética às elites que controlam o mundo. Além disso, há uma questão ainda mais profunda que muitos não consideram: o impacto emocional e psicológico que as tatuagens podem ter. Embora para muitos sejam apenas expressões de arte ou marcos de momentos importantes, há quem acredite que as tatuagens podem criar vínculos energéticos com o passado. Vamos supor que alguém faça uma tatuagem para se lembrar de um período difícil ou de uma pessoa que já faleceu. Mesmo que isso tenha uma intenção positiva, o ato de marcar esse momento no corpo pode perpetuar a ligação com aquela energia, impedindo o indivíduo de realmente superar o que passou. Seria como carregar uma cicatriz espiritual para sempre. E não podemos esquecer que, em várias tradições antigas, as tatuagens eram usadas como forma de marcar os escravos ou prisioneiros. Alguns teóricos acreditam que, de certa forma, ao nos tatuarmos hoje em dia, estamos, inconscientemente, reproduzindo esse antigo ritual de subjugação. Será que, ao marcar nossos corpos, estamos de fato afirmando nossa liberdade, ou estamos, sem perceber, nos conectando a um ciclo ancestral de submissão? No entanto, é importante lembrar que nem todas as tatuagens carregam esse peso espiritual negativo. Muitos tatuam símbolos de proteção, fé, amor e esperança, e essas imagens podem, de fato, trazer boas energias para suas vidas. A chave aqui está na intenção. Como em qualquer prática espiritual, a intenção por trás de um ato é fundamental. Se você tatuar algo com a intenção de proteger, fortalecer ou lembrar-se de momentos de luz, é provável que a energia gerada seja positiva. Mas o oposto também é verdadeiro: símbolos negativos ou tatuados sem reflexão podem, de fato, carregar um peso espiritual. Concluindo, a questão espiritual das tatuagens é muito mais complexa do que parece. Embora a maioria das pessoas veja as tatuagens como uma expressão artística ou pessoal, há todo um campo de discussão sobre o impacto energético e espiritual que elas podem ter. E aí, o que você acha de tudo isso? Você acredita que as tatuagens podem ter um impacto espiritual? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, quem sabe, iniciar uma conversa interessante sobre o que está por trás de um simples desenho no corpo. Até!